A história de Sansão e Dalila é um dos relatos mais emblemáticos encontrados no Antigo Testamento, mais especificamente no livro dos Juízes. Situada em um período conturbado da história de Israel, essa narrativa se passa em um tempo de conflitos, onde a luta entre povos e as interferências de nações vizinhas moldavam a vida dos israelitas. Durante essa época, os israelitas viviam sob ameaças constantes de povos inimigos, e a figura dos juízes surgia para liderar e libertar o povo das opressões. Sansão, conhecido por sua força descomunal, é um dos juízes que se destacou nesse cenário, mas sua trajetória é marcada tanto por momentos de glória quanto por profundas tragédias pessoais. Dalila, por sua vez, é retratada como a mulher que deteve a ascensão de um herói, mas a sua figura é envolta em debates e controvérsias. Será que ela foi apenas uma vilã ou um símbolo de conflitos humanos complexos? Para responder a essa pergunta, precisamos mergulhar mais fundo na narrativa e conhecer o contexto cultural da época. Estudos indicam que o período dos juízes foi caracterizado por uma descentralização política em Israel, onde cada tribo tinha uma liderança própria, o que explicaria as inúmeras disputas internas e a dificuldade em estabelecer um governo unificado. Essa fragmentação pode ter contribuído para que figuras como Sansão ganhassem tanto destaque. Ele era visto como um símbolo de resistência contra a opressão externa. Sansão é frequentemente lembrado por sua força prodigiosa, atribuída a um voto nazireu que lhe proibia o consumo de vinho, o corte de cabelos e a aproximação de coisas impuras. Essa dedicação era um símbolo de consagração a Deus e, ao mesmo tempo, a garantia de que sua força viria diretamente de uma fonte divina. Nas lutas contra os filisteus, povos que ameaçavam a soberania de Israel, Sansão se destacou em diversas batalhas, utilizando até mesmo objetos inusitados como armas. Uma de suas façanhas mais conhecidas é a derrubada do templo de Dagon, ato que culminou em sua própria morte, mas também na libertação momentânea de seu povo. Mas a história de Sansão vai além dos feitos heróicos. Ele era um homem de paixões intensas e contraditórias, marcado por relacionamentos conturbados e escolhas que muitas vezes o levaram a cometer erros trágicos. Essa dualidade, força física extraordinária e vulnerabilidade emocional, é o que torna sua figura tão complexa e fascinante. Curiosidades sobre Sansão. Origem e profecia. Segundo a narrativa bíblica, o nascimento de Sansão foi anunciado por um anjo, como uma resposta a um clamor do povo de Israel. Essa origem divina foi essencial para legitimar sua missão como juiz e libertador. Voto nazireu. O voto que Sansão fez era um compromisso solene de abnegação, que, segundo a tradição, garantia a ele uma força especial. Esse voto, no entanto, também o tornava vulnerável, pois qualquer transgressão poderia significar a perda desse dom. Simbolismo dos cabelos. Em muitas culturas, o cabelo simboliza poder e virilidade. No caso de Sansão, seu cabelo era a fonte de sua força, o que reforça a ideia de que o vigor físico e a espiritualidade andavam de mãos dadas na antiguidade. Quem foi Dalila? Dalila é uma personagem que desperta paixões e debates há séculos. Na narrativa bíblica, ela é apresentada como a mulher que, com sua beleza e astúcia, conseguiu conquistar o coração de Sansão e, ao mesmo tempo, trair sua confiança. Mas quem foi Dalila de verdade? Muitos estudiosos apontam que sua figura foi construída de maneira simplificada nas Escrituras, transformando-a em um arquétipo da femme fatale. No entanto, há quem defenda que ela representava muito mais do que uma simples traidora, talvez uma vítima das circunstâncias e das políticas de poder da época. Dalila foi pressionada pelos líderes filisteus, que buscavam enfraquecer Sansão a qualquer custo. Através de sua intimidade com o herói, ela descobriu o segredo por trás de sua força: o corte de seus cabelos. Essa revelação não apenas levou à queda de um grande guerreiro, mas também expôs as complexidades dos relacionamentos e da lealdade em um contexto de guerra e intriga. Interpretação feminista. Em análises contemporâneas, Dalila é vista como uma figura ambígua. Sua traição pode ser interpretada tanto como um ato de sobrevivência,
quanto como uma forma de empoderamento em um ambiente dominado por homens. A relação entre Sansão e Dalila é, sem dúvida, um dos elementos mais intrigantes dessa história. O amor, a confiança e, finalmente, a traição se entrelaçam de forma complexa, revelando os dilemas humanos diante do poder e da vulnerabilidade. No início, a paixão que uniu os dois parecia ser capaz de superar todas as barreiras. Sansão, com sua personalidade intensa e espírito livre, encontrou em Dalila um refúgio, uma forma de se sentir compreendido em meio às pressões de sua missão divina. Dalila, por sua vez, navegava entre seus sentimentos e as exigências de um povo que via em Sansão um obstáculo a ser derrubado. Porém, a tensão entre o amor e a ambição foi inevitável. A pressão dos filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão transformou Dalila em um agente de mudança. A escolha que ela fez, revelar o segredo, é um dos momentos mais emblemáticos da narrativa, mostrando como o poder e a sedução podem ser armas de dupla face. Dinâmica de poder. Muitos estudiosos apontam que a relação entre os dois personagens reflete um jogo de poder onde o amor é usado como ferramenta de manipulação. A sedução, nesse contexto, torna-se uma estratégia de sobrevivência em um ambiente hostil. Lições contemporâneas. A história de Sansão e Dalila pode ser vista como um alerta para os perigos da confiança cega e da manipulação emocional. Em tempos atuais, onde as relações interpessoais são cada vez mais complexas, os desafios vividos por esses personagens continuam a ecoar, lembrando-nos da importância do discernimento e da autenticidade. Seção 5. Aspectos religiosos e simbólicos. Para além do drama pessoal, a história de Sansão e Dalila carrega profundas conotações religiosas e simbólicas. O voto nazireu, por exemplo, é um ritual que simbolizava a dedicação total a Deus, sendo um compromisso de pureza e abstinência. O fato de que a fonte da força de Sansão residisse em algo tão simples quanto seus cabelos reforça a ideia de que a verdadeira força vem da fé e da conexão com o divino. Do mesmo modo, a traição de Dalila pode ser interpretada como a manifestação dos conflitos humanos diante do sagrado. Ao revelar o segredo do herói, ela não apenas causou a queda física de Sansão, mas também simbolizou a fragilidade dos pactos espirituais quando confrontados com as paixões e os interesses terrenos. Essa dualidade, o sagrado versus o profano, é um tema recorrente em diversas tradições religiosas e literárias, mostrando que, muitas vezes, os maiores dilemas da humanidade estão ligados à própria essência do que significa ser humano. Simbologia dos cabelos. Em várias culturas antigas, o cabelo era considerado uma extensão da alma ou da essência vital. A perda dos cabelos de Sansão, portanto, representa não apenas a perda de força física, mas também uma separação do seu poder interior. Interpretações místicas. Alguns estudiosos apontam que a narrativa pode ter sido influenciada por mitos e rituais de culturas vizinhas, que também associavam a vitalidade e a força ao cuidado com os cabelos. Essa intersecção de crenças ressalta a universalidade dos símbolos e sua capacidade de transcender épocas e fronteiras. Além das interpretações literárias e religiosas, a história de Sansão e Dalila também desperta o interesse de historiadores e arqueólogos. Diversas escavações e estudos apontam para a existência de lendas e tradições similares em culturas vizinhas, o que sugere que essa narrativa pode ter raízes em mitos antigos do Oriente Médio. Pesquisas arqueológicas revelaram que muitas vezes as histórias contadas nos textos sagrados incorporam elementos de lendas pré-existentes, reinterpretados para servir a um propósito religioso ou político. No caso de Sansão, alguns vestígios culturais e relatos históricos sugerem que ele pode ter sido inspirado em figuras míticas de heróis que enfrentavam desafios titânicos, representando o ideal de resistência e força em tempos de adversidade. Um dos aspectos mais intrigantes dessa investigação é a possibilidade de que a história tenha sofrido diversas alterações ao longo dos séculos, incorporando elementos de rituais pagãos e tradições orais. Isso torna a narrativa ainda mais rica e multifacetada, revelando uma trama de influências que se entrelaçam para formar o que conhecemos hoje.
Curiosidades históricas. Evidências arqueológicas. Escavações na região do antigo território de Israel e nas áreas que hoje correspondem à Palestina revelaram artefatos que corroboram a existência de práticas religiosas e rituais associados a votos de consagração, semelhantes ao voto nazireu. Influência de mitologias vizinhas. Alguns estudiosos sugerem que a figura de Sansão pode ter sido influenciada por heróis da mitologia cananeia e fenícia, que também eram retratados como guerreiros com poderes sobrenaturais concedidos por forças divinas. Transmissão oral e escrita. A passagem dos tempos e a transição de uma tradição oral para registros escritos podem ter ocasionado adaptações na narrativa, enriquecendo-a com novos elementos que refletem as transformações culturais e políticas da região. Quais ensinamentos podemos tirar da história de Sansão e Dalila? Em um primeiro olhar, parece ser uma simples narrativa de amor e traição. No entanto, uma análise mais profunda revela lições universais que se aplicam à nossa vida cotidiana. Primeiro, a história nos ensina sobre a dualidade do ser humano. Sansão, com sua força incomparável, demonstra que mesmo aqueles dotados de talentos extraordinários têm vulnerabilidades e fraquezas. Essa vulnerabilidade não diminui o seu valor, mas nos lembra que todos nós somos suscetíveis a erros e a escolhas difíceis. Da mesma forma, Dalila pode ser vista não apenas como uma traidora, mas como uma figura complexa que agiu em meio a pressões e dilemas morais. Em nossas relações pessoais e profissionais, aprendemos que a confiança é um bem precioso, mas que também precisamos estar atentos às motivações daqueles que nos cercam. Outra lição importante é o poder da fé e da dedicação. O voto nazireu de Sansão simboliza um compromisso absoluto com uma causa maior, algo que pode inspirar nossas próprias jornadas, seja na busca por um propósito ou na luta por nossos ideais. Essa mensagem é especialmente relevante em um mundo onde as distrações e os desafios podem facilmente nos afastar dos nossos objetivos mais profundos. A complexidade dos relacionamentos. As relações humanas são repletas de nuances e ambiguidades. A história nos alerta para a importância de discernir entre confiança e manipulação, e de buscar sempre a verdade por trás das aparências. Agora que exploramos essa narrativa sob diversos ângulos, histórico, cultural, religioso e simbólico, queremos saber: o que você acha da história de Sansão e Dalila? Será que a traição de Dalila pode ser compreendida de outra forma? E como você enxerga a dualidade entre a força e a vulnerabilidade representada por Sansão? Deixe nos comentários a sua opinião e as suas interpretações. Queremos criar um espaço de debate onde diferentes pontos de vista possam se encontrar e enriquecer a nossa compreensão desse tema tão multifacetado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos históricos e culturais. Além disso, se você tiver sugestões de outros temas ou histórias que gostaria de ver por aqui, deixe seu comentário. Estamos sempre em busca de novas narrativas que possam inspirar e transformar a nossa visão de mundo. Agradecemos por acompanhar esse mergulho profundo na história de Sansão e Dalila. Esperamos que esse vídeo tenha despertado sua curiosidade e proporcionado novas reflexões sobre os mistérios e as lições contidos nessa narrativa milenar. Lembre-se, a história é uma porta aberta para entendermos o nosso próprio tempo. Ao conhecer o passado, conseguimos compreender melhor o presente e nos preparar para os desafios do futuro. Continue explorando, questionando e buscando sempre o conhecimento. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça, a história é viva e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade. Até o próximo vídeo.